Oi, galera! Meu nome é Pedro. Eu tenho 14 anos. Meus pais são médicos. Minha irmã é 3 anos mais velha que eu. Nós somos uma família feliz e nos divertimos muito juntos. Sempre procuramos o lado bom de todas as situações. Infelizmente, algo muito chato aconteceu esses dias. O que me fez perceber que você pode amadurecer em questão de dias. Meu tio e a família dele moram em outra cidade. Eles nos visitam 1 ou 2 vezes por ano, sempre trazendo presentes. Na última visita, eles nos trouxeram uma caixa de chocolates que compraram na Bélgica. A gente entendeu por que o chocolate belga é tão famoso. Eram tão gostosos que acabamos exagerando um pouco. Minha mãe teve que tomar a caixa da gente. Se são tão bons, não comam todos de uma só vez. Vocês podem comer apenas um por dia. E eu vou dar para vocês, ela disse. Não ficamos felizes, mas era ela quem mandava e a gente sabia que ela não iria mudar de ideia. No outro dia, quando meus pais estavam no trabalho, nos lembramos dos chocolates. Para falar a verdade, nem tínhamos esquecido deles. Onde minha mãe poderia ter escondido? Se a gente encontrasse, ela ficaria brava, mas também sabíamos que não demoraria muito para que nos perdoasse. Aí, começamos a procurar pelos chocolates. Mas não encontramos a caixa em nenhum lugar. Parecia que minha mãe falou sério sobre escondê-la. Fomos procurar nos locais menos prováveis. Procurando na mesa do meu pai, encontramos uma chave que parecia muito velha. Tinha uma caixa de madeira no quarto dele. Meu pai trabalhou em um hospital no Afeganistão há algum tempo. Sabíamos que meus pais escreviam um para o outro naquela época. E todas as cartas estavam dentro dessa caixa. Será que ela escondeu os chocolates lá? Abrimos a caixa com a chave. E, bingo! Ficamos super felizes e começamos a comer. Enquanto isso, minha irmã começou a ler de brincadeira uma carta que meu pai havia escrito. Minha amada, os dias são curtos, mas os meses não parecem terminar. Sinto muito sua falta. Então, comecei a procurar na caixa uma carta da minha mãe para ler como resposta. E achei uma pasta. Mostrei para minha irmã e li o que dizia. Serviços de proteção à criança, departamento de adoção. Nós nos entreolhamos confusos. Estaríamos passando dos limites se abríssemos a pasta? Mas não conseguimos parar. Minha mãe entrou quando estávamos para abrir a pasta. Mas ela não disse nada. Ela engoliu seco. Calmamente, ela disse: "Vão para os seus quartos, os 2. Nós não abrimos a pasta. Sei que estamos errados, mas não vai nos dizer o que está acontecendo? Minha irmã perguntou. Minha mãe nem olhou para nós e só nos apontou a porta. Eu disse, para os seus quartos. Saímos sem dizer outra palavra. Nós meio que entendemos. Quando fui para o quarto, pesquisei no Google por Serviços de Proteção à Criança, Departamento de Adoção. Como eu imaginei, esses documentos eram sobre adoção. Enviei o link para minha irmã. Ela respondeu com outro link sobre o mesmo assunto. Ela também tentava encontrar respostas online. Meu pai voltou para casa em seguida. A gente não sabia o que estava acontecendo, mas a casa estava tensa. Esperamos ansiosamente em nossos quartos. Ouvi minha mãe chamar minha irmã e escutei a porta da frente fechar. Para onde elas poderiam ter ido? Eu estava muito curioso. Então meu pai entrou. Ele disse que elas foram passear. Ele estava muito quieto, como se não soubesse por onde começar. Ele pigarreou algumas vezes, mas ainda não conseguia dizer nada. Finalmente ele respirou fundo. Pedro, eu quero que isso fique entre nós, pelo menos por um tempo, ele disse. Eu estava ficando cada vez mais nervoso. Eu não queria ouvir o resto. Por que eles não me disseram que eu era adotado? Eles não acharam que eu iria descobrir algum dia? Lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Eu não estava chorando, só não conseguia evitar que as lágrimas caíssem. Meu pai olhou para mim. Pedro, é hora de você saber a verdade, mas me prometa que você não dirá para sua irmã que ela é adotada. Isso é realmente importante, combinado? Ele disse. Espere um minuto. É minha irmã que é adotada? Eu olhei para ele em choque. Eu deveria estar feliz, porque eu estava triste quando pensei que fosse eu. Mas era minha irmã quem foi adotada. Isso foi muito doloroso de ouvir. Então minha irmã não era minha irmã de verdade, certo? Ela ficaria muito triste se descobrisse que eu não era seu irmão de verdade. É claro, eu não poderia contar isso para ela. Mesmo que meu pai me dissesse para contar, eu guardaria segredo para sempre. Eu não aguentaria ver ela triste.
Os próximos dias foram muito difíceis. Era como se minha irmã e eu tivéssemos feito um pacto para esquecer aquele dia. Mas pude ver que o amor entre nós era ainda mais forte agora. Ela estava vindo muito ao meu quarto, fazendo todas essas caras estranhas para me fazer rir. Sendo ela minha irmã biológica ou não, ela era minha irmã de verdade. Na verdade, comecei a amá-la ainda mais depois que descobri que ela era adotada. As pessoas naturalmente amam seus irmãos. Mas amar alguém sem dividir o mesmo sangue é muito mais significativo. Você não concorda? Logo, estávamos tão felizes quanto sempre fomos. Eu já tinha esquecido o que tinha acontecido. Na verdade, eu pensava em dizer ao meu pai: vamos contar tudo à minha irmã. Realmente não importa que ela seja adotada. Eu a amo mais do que uma irmã biológica. Nessa época, meu pai entrou no meu quarto. Achamos que sua irmã deve saber a verdade, mas temos um favor para te pedir. Iremos falar com ela, mas primeiro queria saber se você gostaria de escrever uma carta para ela dizendo como se sente. Normalmente isso seria algo que eu recusaria, mas fiquei feliz em escrever a carta. Mas escrever essa carta foi muito mais difícil do que eu imaginava. Sim, do meu ponto de vista, nada havia mudado. Mas o que minha irmã ia pensar quando descobrisse que foi adotada? Como eu poderia explicar isso sem machucá-la? Eu pensei sobre isso por dias. Eu escrevia e apagava repetidamente. Eu nem tinha a primeira frase feita. Então, tive uma ideia. Se ela foi adotada, por quanto tempo ela foi minha irmã? Quero dizer, ela estava aqui quando eu nasci? Ou ela veio depois de mim? Tentei puxar da minha memória mais antiga para descobrir. Tinha tantas lembranças da época em que eu era criança. Mas qual era a mais antiga? Eu decidi que aquela que eu mal lembrava deveria ter sido a mais antiga. Nesta memória, estávamos com muitas crianças. E corríamos em direção a algo. Eu não sei onde era isso. Como disse, mal me lembro. Eu tropeço em algo e caio. Apenas uma das crianças para. É claro que foi a minha irmã. Ela me ajuda, olha se meus joelhos estão machucados e depois me pega. Então começamos a correr em direção às outras crianças. Comecei minha carta com essa memória. Você foi minha irmã por todo esse tempo e sempre será minha irmã. Continuei. Não ter a mesma mãe não enfraquece nosso vínculo, apenas o fortalece. Comecei a chorar dizendo a ela o quanto a amava, como sempre a amarei e que nada vai mudar isso. Cada palavra que escrevi era verdadeira. Eu apenas escrevi o que estava sentindo. Finalmente chegou o grande dia. Meu pai me mandou uma mensagem. Sua carta está pronta? Quando falei que sim, ele disse, você pode entregar a ela hoje à noite. O clima não estava mais tenso. Era como se todos estivessem finalmente relaxados e de bom humor. Quando meu pai me sinalizou com os olhos, eu sabia que era a hora. Vamos ao meu escritório, ele disse. Minha irmã estava lá quando eu entrei. A caixa de madeira que começou tudo estava sobre a mesa. Meus pais estavam sorrindo. Entreguei para minha irmã a carta em um envelope. Ela estava chocada. Ela também me deu um papel. Quando abri, vi que era uma carta que começava com Querido Pedro. Eu estava muito confuso. Por que ela me escreveu uma carta? Fomos a cantos opostos da sala para ler. Eu não conseguia acreditar. Minha irmã estava dizendo que eu fui adotado. Assim como eu, ela havia escrito sobre o quanto me amava e que se eu era seu irmão biológico ou não, não fazia diferença para ela. Depois de ler, primeiro nos olhamos e depois para nossos pais. Meu pai pegou os papéis de adoção da caixa e nos disse para nos aproximarmos. Ele nos mostrou a pasta. Sim, nós dois fomos adotados. Não era só minha irmã, eu também fui adotado. Minha irmã e eu nos entreolhamos, não conseguimos evitar e começamos a rir. Não havia distinção entre nós, a gente estava no mesmo barco. Compartilhamos o mesmo destino. Nos abraçamos, então meus pais nos abraçaram. Ficamos os quatro abraçados por um tempo. Depois, fomos jantar. Meus pais se desculparam por manter isso em segredo. Eles disseram que iriam nos dizer quando era a hora certa, mas que os chocolates haviam acelerado o processo. Quando tudo começou, minha mãe ligou para uma psiquiatra com quem ela trabalha. Ela disse que não era sua especialidade e pediu a um psicólogo infantil para ajudar. Foi assim que surgiu a ideia das cartas. Meus pais gostaram da ideia e a colocaram em prática. Bem, o resto você já sabe. Também descobrimos outra coisa naquele dia. Meus pais pretendiam adotar apenas minha irmã. Eles não sabiam sobre mim. Mas minha irmã não queria me deixar para trás.
Ela se jogou no chão chorando. Ele é meu irmão. Não deixarei Pedro aqui, ela dizia. Aparentemente, ela me nomeou Pedro. Não temos certeza, mas achamos que é o nome da família biológica dela. Meus pais cederam e decidiram adotar os dois. Como vocês podem ver, éramos irmãos desde o início. Obrigado por me escutar. Se quiser compartilhar algo que aconteceu com você e que realmente te afetou, envie um e-mail para o endereço na descrição do vídeo. Tchau!